Olá, radizeiro e radizeira, tudo bom com vocês? É bom demais ter você comigo até agora nessa Masterclass. Você que já passou aí pela primeira aula, pela segunda aula, eu espero que todo este conteúdo tenha sido de muito proveito para você. Como eu disse nos e-mails e disse também nas aulas, eu preparei as 4 melhores aulas que eu já produzi até hoje para entregar para você nesta Masterclass inteiramente gratuito. Preparei um conteúdo com muito carinho e estou tentando passar ele assim da forma mais didática, mais pausada possível, para que você realmente possa absorver isso daí e começar a usar isso daí no seu dia a dia. Nessa nossa terceira aula, nós vamos dar uma continuidade, ainda que bem superficial, ao projeto que nós fizemos, que nós começamos na segunda aula, e vamos falar bastante também sobre refatoração, sobre código limpo, e o porquê da aplicação desses padrões, dos famosos design patterns, e essas boas práticas dentro do nosso código, quais são essas boas práticas e o que isso traz pra gente de vantagem. Então, vamos lá, pessoal! This is Sparta! Bom, antes de começarmos, antes de colocarmos mesmo a mão na massa no código, eu quero ressaltar com vocês alguns pontos que reforçam a utilização desses padrões, desses métodos que nós utilizamos tanto na primeira quanto na segunda aula, principalmente na segunda aula dessa Masterclass. Se você não viu, volta lá, assiste a segunda aula com bastante calma para você tentar entender esse conceito e enxergar o que isso traz de vantagem para você. O Delphi e as ferramentas da Embarcadero, isso tanto para o Delphi quanto para o C++ Builder, são ferramentas realmente muito hard e que nos trazem um ganho de produtividade muito grande. Diversas soluções através de componentes e recursos estão ali para facilitar o nosso dia a dia. E muita gente se apega a isso como uma solução ou como um único meio de se desenvolver no Delphi, utilizando os componentes RAD e tudo mais. Mas existe um mundo por trás disso daí. Não que isso seja errado, mas é que para que isso chegue a ser rádio para você que está aqui na ponta trabalhando, existe um trabalho muito grande de padrões de projeto aplicados dentro desses componentes, dentro dessa ferramenta RAD que a Embarcadero entrega para a gente. Quando nós criamos um projeto novo, nós estamos diretamente entregando para alguém uma ferramenta para ela trabalhar. Se você está entregando um software, está instalando hoje um software no seu cliente, você está entregando uma ferramenta para ele trabalhar. E ali por trás da interface que o seu cliente, o seu usuário vai trabalhar, existe toda uma lógica, existe todo um mundo de regras de negócios aplicados ali dentro. E é exatamente nesse ponto, a gente pode dizer isso daí, que nós temos também um MVC da ferramenta, do programador e do cliente. Você tem a ferramenta como seu model, você tem o programador, no caso, que é você, como o controller, o cara que está fazendo o meio de campo entre a linguagem de programação, entre a IDE e o cliente, que está lá na ponta, que é o seu view. Então, até mesmo no desenvolvimento do software, nós temos o MVC fora do código em si. Nós temos um MVC aí, e é nesse ponto que eu quero chegar e discutir com vocês hoje sobre a importância da aplicação desses padrões e o que ele traz de benefício para a gente. Bom, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já passou por uma experiência dessa. Que é o quê? É aquele seu cliente que pede só uma telinha, que é só um botãozinho, que é só um cadastrozinho, e você vai fazer, poxa, mas isso é muito fácil, isso eu faço para você em meia hora, se o cara lá da outra linguagem demora 2 dias, eu faço para você no Delphi em meia hora. Então o que você faz? Você puxa o seu componente de conexão, você bota os seus datasets, você puxa, arrasta para a tela do dataset já os seus campos ali no DBWare, e pronto, você já entrega isso para o cliente. Então, imagine comigo que você tem um gráfico de produtividade. Então, se você chegou nesse ponto, seu gráfico de produtividade está lá em 100%. Você foi muito rápido, você atendeu o seu cliente de uma forma muito legal. Mas aí você imagina comigo que amanhã o seu cliente pede uma outra telinha, e ele vai pedindo uma outra telinha, e daqui a pouco ele pede uma outra tela que você já vai ter que misturar, que depende de ações dessas primeiras telas, e aí é que tudo começa a se complicar. Quando você começou um projeto sem pensar na estrutura de como aquele projeto poderia crescer e como você vai criar
vamos dizer assim, como você criou seus adapters para poder trabalhar com ele ali, né? Quando eu digo adapters, você pensou, por exemplo, que amanhã o seu cliente pode trocar de banco de dados? Então você criou uma camada para abrir a sua conexão com o banco de dados para que o cliente possa trocar, você possa migrar de um banco para outro de forma muito simples. Né? Lógico, estou dando um exemplo já bem mais avançado, mas existem coisas simples do dia a dia, onde se você não pensar, né, você vai acabar tendo problemas. Por exemplo, a sua regra de negócio no mundo não, né, no Brasil e no mundo fiscal do Brasil, né, nós temos regras de negócio que estão mudando frequentemente. Então nós tivemos agora, há pouco tempo, a entrada da NFCE, né, do cenário nacional, a entrada do SAT no cenário nacional. Nós temos agora já na nossa porta a implementação da NFE 4.0. Então tudo isso requer alterações dentro do seu código. E se você não pensou lá no começo, vocês viram que na última aula nós criamos no conceito MVC, utilizando o Abstract Factory, o Strategy, utilizando o padrão Decorator, né, nós conseguimos fazer o quê? Criar camadas independentes para trabalhar com diversas modalidades fiscais. Então se você não fez dessa forma, se você amarrou dentro do seu código um monte de if, um monte de testes condicionais, né, vários códigos que não foram reutilizados, foram reescritos, você deu Ctrl+C, Ctrl+V, né, o pessoal até costuma brincar, né, que utilizou o design patterns copy and paste, então fuja dele, tá? Se você não pensou em nada disso, você com certeza teve algum trabalho, e nesse trabalho o seu grau de produtividade já não está mais em 100%. Lembra daquele gráfico? O seu grau de produtividade já caiu um pouquinho, porque uma coisa que era para ser muito simples a implementação, se você tivesse pensado lá no começo, agora vai te dar um trabalho muito maior. E eu vivenciei isso daí no mundo real, trabalhando dentro de uma software house, onde tudo aconteceu dessa forma. Começaram os trabalhos pensando pequeno, pensando num projeto pequeno, esse projeto foi crescendo, e começaram as adaptações, começaram os famosos POGs ali dentro, e chegou um momento em que esse projeto se tornou inviável. Né? O grau de produtividade foi quase a zero. Qualquer alteraçãozinha ali gerava uma dor, um transtorno muito grande. Eu costumo brincar, né, e ver isso no meu dia a dia, que é assim, quando o seu cliente ou alguém do seu suporte solicita alguma alteração no seu software e isso te causa desconforto, né, é sinal que o seu software precisa ser reescrito. É sinal que você precisa repensar aquilo dali e gastar tempo realmente refatorando aquilo dali para que quando o seu cliente faça uma alteração, em vez de te dar um desconforto, te cause um prazer de saber que você vai sentar na frente do computador e rapidamente você vai conseguir resolver ou solucionar aquela situação para ele. Né? É muito favorável para a gente, é muito gostoso quando a gente tem a solução nas mãos. Quando o nosso cliente pede algo, a gente sabe que a gente consegue entregar aquilo para ele, mesmo que não seja de forma imediata, mas que vai ser fácil entregar aquilo ou adaptar o que nós temos para aquela realidade dele. Então se você precisou fazer alguma alteração dentro do seu código, por algum motivo, Túlio, entrou agora a NFE 4.0, eu vou ter que mudar tudo lá porque eu tenho um monte de if, eu tenho um monte de regra enraizada ali que não tenho condições, eu vou acabar me perdendo, né, nessa mudança. E mesmo quando você não se perde na mudança, você acaba entregando algo que ainda não está pronto. Por quê? Você vai entregar para o cliente uma emissão de NFE na versão 4.0 já. E, por exemplo, a gente pode dizer, houve alguma alteração na questão de frete da NFE 4.0 e você entregou ali, fez um rápido teste, uma rápida homologação em cima apenas da emissão de notas e não testou essa parte do frete. Então isso, quando for para o cliente, você vai ter que mexer na sua tela de frete. Você não prestou atenção que também foram criados novos campos com relação à Anvisa. Então você instalou no seu cliente lá, você fez aquilo dali testando em bases, né, do seu cliente, por exemplo, que é um material de construção. Quando você colocar no cliente que é farmácia, isso vai gerar um transtorno para você. Tudo isso porque você tem regras enraizadas dentro do seu código, que estão engessadas ali dentro, que não te permitiram uma fácil adaptação na hora de implementar isso daí. E sabe quando o projeto se torna realmente inviável para você? Quando você começa a pensar em fazer um novo. Então quando você começa a pensar em fazer um novo projeto, aquilo dali nem sempre vai ser uma solução efetiva para você. Porque quando o projeto é mal estruturado, lá no começo,
Isso vale uma dica para você que está começando agora a desenvolver o seu software. Se o seu projeto for mal estruturado no começo e a sua empresa der certo, poxa, que legal. E eu torço para que a sua empresa dê certo, só que daqui a 5, 10 anos, quando você precisar começar a dar manutenção nesse código que foi mal estruturado, isso vai começar a te dar dor de cabeça. E você vai ter que fazer o quê? Você vai começar o quê? A colocar mais programadores. Você vai falar assim, poxa, eu não estou dando conta, né? Então vou colocar mais gente. Então você vai colocar mais um programador para trabalhar contigo, vai colocar mais 2, vai colocar mais 3. Só que isso, você vai colocando pessoas ali dentro que não estão pensando igual você, não tem a mesma mente que você, e cada um vai acabar adaptando alguma coisa do seu jeito, porque o seu código é uma grande colcha de retalho, né? E isso acaba te trazendo muito mais transtorno, né, do que solução. Então você pensa em fazer um novo. Então você separa 2, 3 programadores para criar um novo projeto. E aí começa o problema. Porque você tem um projeto já rodando no seu cliente e você está fazendo um novo. A premissa para que você altere e que você coloque uma versão nova do seu software na rua e nos seus clientes que já estão funcionando é que ele tenha as mesmas funcionalidades do sistema antigo, né? Então se você... Aí comecei o desenvolvimento hoje do meu projeto novo. E o meu projeto antigo ele tem que dar continuidade. Você também não vai conseguir parar de dar manutenção nele e de criar novos recursos, né? Porque seus clientes não podem ficar de mãos atadas. Então, a equipe do novo projeto tem que estar, além de pensando no desenvolvimento do novo projeto, se inteirando do que está sendo mexido no antigo. Então isso daí, todo esse processo vai levar muito tempo para ser feito. Eu participei de uma empresa que estava nesse projeto de migração, estavam saindo de uma linguagem, indo para outra, criando um projeto novo, com outro banco de dados e tudo mais, mas continuavam dando manutenção no sistema antigo. A última vez que eu encontrei com as pessoas dessa empresa, eles tinham colocado mais programadores e já faziam quase 10 anos da implementação desse novo software, eles não tinham conseguido migrar ainda. Tá? Não é por incapacidade ou incompetência, nada desse tipo. É simplesmente porque essas situações de você não conseguir, de você não deslumbrar isso na hora que começou o seu projeto, lá na frente é que você vai sentir a dor. Então muito cuidado quando você simplesmente arrasta os componentes para a tela, monta uma telinha e entrega aquilo para o seu cliente. Amanhã, isso que foi muito bom para você hoje, amanhã pode te causar muitos problemas. Então, por isso, a importância da aplicação do Design Pattern, dos padrões de projetos, de toda uma estrutura dentro do seu software que te permita uma maleabilidade dentro do seu software para você fazer migrações e fazer implementações novas de forma muito fácil, de forma muito rápida. Mas Túlio, o que é esse código, né, estruturado e tudo mais? Isso daí vai facilitar demais a sua vida lá na frente. Você manter um código estruturado, onde cada coisa, né, que a gente sempre costuma dizer, cada pedacinho de código, cada método, cada função dentro do seu código, ela tem que resolver apenas aquilo que ela foi proposta a resolver. Isso daí vai evitar o quê? Vai evitar o surgimento de bugs dentro do seu software. Eu já peguei situações onde às vezes apenas uma rotina, às vezes apenas um método dentro de uma classe tinha mais de 3.000 linhas. Imagine você achar um bug ali dentro, né? É muito complicado. Então você mantendo cada coisa no seu lugar, o código estruturado, o código bem feito, o código, a gente costuma dizer, manter um código aerodinâmico. Esse é o principal, esse é o ponto-chave. Pensa comigo num carro de Fórmula 1, né? Onde você tem a asa traseira do carro ali, né? Quanto mais baixa essa asa, mais rápido esse carro anda, né? E menos atrito ele tem com o vento, então mais rápido ele vai conseguir andar, só que quanto mais baixa essa asa, mais você vai perder a estabilidade do carro. Então em qualquer momento você pode estar saindo da curva. E quanto maior a asa, mais estabilidade você tem no seu carro, porém menor a velocidade. Então você tem que saber balancear essas coisas. Eu brinco com esses códigos aerodinâmicos quando eu vejo códigos que se afastam muito da margem, né? Você já viu os códigos? Começa aqui, if isso, aí vem embora, aqui tem um for, aqui tem um while, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro, aí outro if, e o código vai embora da margem. Então você está só levantando a asa do seu carro e você está perdendo na hora que você não vai ter o que? Velocidade na hora de manter ali a sua produtividade dentro do seu código. Lembra sempre o nosso gráficozinho de produtividade, né, que nós falamos no começo? Então, quanto mais você se afasta da margem, quanto mais seu código não está aerodinâmico, mais chances você tem de se perder no meio de tanta bagunça, tá bom?
não basta você só escrever um código bom, né? Escrever um código que funciona. Eu fiz o meu código, funciona, eu tenho uma tela aqui fantástica e ficou muito legal essa minha tela. E eu usei todos os padrões, eu usei todas as estruturas certinhas, tá tudo bonitinho, muito lindo o seu código. E aí vem a primeira alteração, né? Vem o seu cliente pedindo uma primeira modificação no seu código. E aí nessa primeira modificação, você não se atenta, você deixa passar, né? E você faz uma alteração, vamos dizer, de qualquer jeito. Às vezes colocar um if ali resolveria o problema. Você vai lá e coloca aquele if. O grande problema disso daí é você conseguir manter o seu código limpo e bem estruturado. Tá? Esse é o segredo. Eu costumo dizer que as solicitações não esperadas, solicitações de forma aquelas coisas que você precisa resolver imediatamente, são os principais vírus, né? São os principais agentes do POG dentro do seu código. Então, quanto mais o seu cliente pede alguma coisa para ontem e você tem que fazer correndo, maior a probabilidade de você criar um POG dentro do seu código, você criar algo que não esteja, que não vá trazer uma facilidade na manutenção mais para frente. Então, muito cuidado nessas alterações imediatas, nessas alterações de última hora. Pense bastante, gaste mais tempo pensando do que implementando, tá? Guarde esse conselho para você. Se você perder mais tempo pensando do que implementando, ou seja, chegou numa solução, demorei 1 hora, 2, 3, um dia para chegar em uma solução, mas quando me coloquei a mão no código, eu fiz isso em meia hora, em 20 minutos, né, é sinal que o seu código está legal, que o seu código está bem estruturado, porque foi fácil você realizar aquela alteração, você realizar aquela implementação. Bom? Uma coisa que nós já falamos, se eu não me engano, na primeira aula ou na segunda, é sobre manter o nome, né, das suas variáveis, dos seus métodos, das suas classes, manter uma nomenclatura que diga o que aquilo faz. Tá? Evite variáveis do tipo A, B, C, D, E, I, X, Y, né, que não traduzem aquilo, ou melhor, não traduzem aquilo que é proposto essa variável a fazer. Né? Procure manter sempre os seus métodos com nomes que digam o que ele faz, para que você facilite a manutenção, se você facilite que outras pessoas venham trabalhar no seu código, né, sem precisar demandar tempo para entender o que aquilo está fazendo. Se o nome já for autoexplicativo, você já resolve aí pelo menos uns 20, 30, 40% aí você reduz, né, no tempo de aprendizagem de novos programadores em cima desse código que você desenvolveu. Ainda sobre nomes, é muito importante, além deles dizerem, né, o que eles fazem, eles serem nomes fáceis de serem interpretados e buscáveis dentro do código. Né? Às vezes eu não sei qual é o método, eu não sei qual é a classe que faz determinada ação. Né? Mas se eu souber qual a ação que eu quero fazer, eu posso fazer uma busca dentro do meu código e eu vou encontrar essa ação lá. Porque o nome ele está sugestivo, ele é um nome buscável. Então procure manter os seus métodos, as suas classes e as suas variáveis com nomes que sejam buscáveis, que seja significativo para a função que elas exercem. Uma coisa que temos que nos atentar é sobre o princípio da responsabilidade única. Né? Cada função deve fazer apenas aquilo que ela foi descrita para fazer. Então, funções muito grandes vão trazer complexidades desnecessárias para o seu software. Normalmente, quando a função começa a ficar um pouquinho grande, né, ela começa a se afastar um pouco da margem, é a hora de você parar, olhar e refatorar essa função. Ainda dentro dessas funções e métodos, né, evite também a passagem de muitos parâmetros para os métodos. Né? O ideal é que cada método não precise receber nenhum parâmetro. Tá? Esse é o ideal, que ele, de acordo com o alinhamento das classes, de acordo com a forma como você modelou o seu software, ele já vai saber o que tem que fazer, e se ele estiver seguindo o princípio de responsabilidade única, né, quando ele chegar no ponto de executar o que ele tem que ser feito, ele já vai ter encapsulado ali dentro das suas classes e tudo mais, tudo aquilo que ele precisa para executar aquela função. Então toda vez que você começar a precisar passar muitos parâmetros nos métodos, né, o ideal é você não passar parâmetro. Precisou passar um? Cuidado. Precisou passar dois? Mais cuidado ainda.
Precisou passar 3, 4, aí analisa direitinho se tem uma forma melhor de você idealizar essa função, esse método que você está criando, tá? É um jeito de você fugir de engessar o seu código, tá? Então evite muitas passagens de parâmetros, olha as responsabilidades que as classes têm, olha os atributos, tudo que as classes que você já criou já tem e qual a forma melhor que você pode usar para encapsular ali dentro algo que a classe vai precisar resolver, algo que o seu método em determinada classe vai precisar resolver, tá bom? Quer ver uma coisa que já diz se o seu método ele está vamos dizer assim, bem feito, bem escrito ou não, é quando você passa para o seu método valores booleanos, tá? Evite passar valores booleanos. Sempre que você for passar um valor booleano, você pense duas vezes. Sabe por quê? Porque quando você passa um valor booleano, você já está indicando que o seu método tem mais do que uma responsabilidade. Ele vai fazer uma coisa se for verdadeiro e uma outra coisa se for falso. Então se você já chegou nesse ponto, é sinal de que você tem que parar e analisar aquilo dali, porque tem algo errado, tem um mau cheiro aí dentro do seu código. Outra coisa, não queira dar uma de espertinho dentro do seu código. Suas funções, elas têm que atender apenas um propósito. Então, ou elas retornam o valor de algo, ou elas alteram o valor de algo. Evite colocar dentro dos seus métodos e funções responsabilidades duplas, onde ela vai tanto alterar o estado de um objeto, quanto retornar uma informação sobre esse objeto. Fazendo isso de forma implícita, você pode estar causando alguma confusão mais para frente quando alguém estiver, por exemplo, pedindo o retorno de algo daquela função sem saber que aquela função vai estar alterando o estado de um outro objeto. Então não dê uma de espertinho, não tente facilitar a sua vida ali como programador, porque mais na frente isso pode te custar muito caro. Outra coisa que as boas práticas do PO dizem pra gente, é evitar funções ou métodos que retornem algum tipo de código de erro. Seja, por exemplo, uma função para retornar um valor booleano, se executou ok, se não ele retorna um false, ou retorna algum número, algum inteiro para representar aquele erro. Isso não causa um problema, às vezes, direto no método que você está criando, mas causa um problema no método que está invocando ele, porque você acaba, querendo ou não, criando estruturas condicionais dentro do método que o está invocando. Então você vai acabar tendo seus ifs lá dentro para saberem, de acordo com o retorno daquela função, o que eles têm que fazer. Se for positivo, continua. Se for negativo, sai dali e tal. Então, nesses casos, na função que está invocando uma cadeia de métodos ou uma sequência de métodos, prefira utilizar os blocos, os try exception, os try catch, dependendo da linguagem. No caso do Delphi, nós temos os try exception. Então, geralmente você usa um try exception para invocar um método onde lá dentro desse método não exista talvez algum tipo de tratamento. Então quando chegar lá, que se estourar um erro lá, você vai receber o erro na função que o invocou. E dessa forma você já vai estar evitando os testes condicionais. Se executou isso daqui, ok, então continua. Se não, sai fora daqui e grava um log para mim. Não, você mata esse if simplesmente utilizando um try exception. Outro tema polêmico dentro dessas boas práticas é sobre os comentários no código. Evite, não vou dizer evite botar comentários, não seria bem essa colocação, mas toda vez que nós precisamos colocar um comentário no código, muitas das vezes estamos mascarando códigos ruins, ou códigos mal feitos ou mal escritos. Nós mesmos, às vezes é difícil para nós programadores, com o nosso ego, dizer que fizemos algo ruim, mas para mascarar esse erro, muitas das vezes nós mesmos olhando o código, falamos assim, caramba, isso aqui está confuso, é melhor botar um comentáriozinho aqui, para poder eu lembrar depois o que é isso, ou para quem for dar manutenção saber o que está acontecendo aqui. Então se você tiver a chegar ao ponto de precisar colocar um comentário no código, é melhor você parar e reescrever esse código. Porque como nós já falamos anteriormente, os códigos eles precisam ser, os métodos
métodos, né, funções, variáveis, elas precisam ser autoexplicativas. Então, quando alguém bater o olho daquilo dali, se ela segue o princípio da responsabilidade única e tem uma nomenclatura bem amigável, né, ao bater o olho você já sabe o que aquilo faz, então não há a necessidade de se entulhar comentários dentro do seu código. Né? Lógico, toda regra há uma exceção, e essa talvez é uma das que tenham mais exceções. Em muitos casos você vai querer comentar para documentar aquilo dali e tudo mais, mas preste muita atenção se esse comentário ele está no sentido de te ajudar a documentar algo, né? Ou se ele está ali simplesmente para mascarar a sua bagunça. Outro detalhe que pode parecer muito simples é a indentação do código. Tá? Ainda mais para quem está começando agora, muita gente não presta atenção nisso e faz códigos mal indentados. Né? Preste muita atenção como você indenta o seu código, se você está seguindo um padrão, né? O Delphi já te auxilia nisso daí, quando você aperta ali o Ctrl D, ele já indenta o código para você, mas você ainda pode padronizar, criar o seu padrão de indentação. Tá? Mas independente do padrão que você escolher, se você quer um tab, se você quer 4 tabs, um espaço, 2 espaços, se você vai botar, igual, lógico, no Delphi a gente não tem isso, mas tem outras linguagens, se você bota abre e fecha chaves após a instrução ou embaixo da instrução, né, por exemplo no C. Então, independente do padrão que você adote, procure seguir esse padrão. Tá? O código bem indentado, ele é um código legível, ele é um código amigável, ele é um código que dá satisfação em você mexer. Quando você pega códigos mal indentados, isso daí eu posso até falar por mim também, muitas das vezes, a gente na correria, a gente acaba fazendo algumas coisas e não dá muita atenção para isso. Quer ver um exemplo simples, aonde você pode estar pecando nisso daí? Quando você pega suas instruções SQLs e joga ali para dentro do seu código. Tá? Isso daí pode estar te causando um problema, porque você não indentou essa instrução SQL, você concatenou um monte de string ali dentro, né? E isso ficou mal indentado, isso não ficou legível, então isso vai te dar uma dor de cabeça mais para frente, isso vai causar em você um desânimo quando você precisar mexer nesse método ou nessa função. Então muita atenção, né, na indentação do seu código. Bom pessoal, em outras oportunidades nós vamos falar muito mais sobre clean code, sobre escrever um código limpo, um código legível, né? Nessa aula nós vamos parar por aqui, nós vamos voltar para aquele nosso projeto, porque nós vamos falar agora sobre a utilização de um ORM. O que é um ORM, nós vamos estar vendo isso daqui desse ponto para frente. Então espero que você guarde essas dicas que nós demos agora sobre Clean Code, sobre como escrever um código limpo. Nós vamos falar muito mais sobre isso dentro do curso do Delphi Updates, né? Na próxima aula eu vou estar explicando bem a fundo o que é o Delphi Updates, o que é esse conceito, o que é esse curso, o que eu vou estar mostrando nesse curso, mas eu já posso dar uma adiantada para você aqui que nós vamos realmente revolucionar a sua forma de programar. Para você que veio lá do Delphi 1, 2, 3, 4, 5, 6, até no Delphi 7, está entrando agora na família XE, ou você já está na família XE do Delphi, né, mas está programando como se programava antigamente, você que tem muito código legado aí dentro do seu software, nós vamos dar um update. Eu vou, dentro desse curso, né, por isso que é Delphi Updates, nós vamos realmente dar uma atualizada nas boas práticas, nos padrões de projeto, no que o Delphi tem hoje dentro da ferramenta para auxiliar a gente nisso, como a gente criar um código altamente desacoplado, um código que tenha um grau de legibilidade, de facilidade na manutenção, né? Nós vamos falar sobre tudo isso dentro do Delphi Updates. Vai ser um curso, vai ser o curso mais completo que eu já fiz até hoje. Tá? É o curso onde eu estou dedicando realmente todas as minhas forças, todo o meu conhecimento. Estudei durante muito tempo para estar trazendo esse curso para vocês, que eu tenho certeza que vai ser algo enriquecedor. Então na próxima aula, na aula 4, a gente vai estar abrangindo mais sobre o curso, sobre os temas, sobre valores e tudo mais. Nessa aula nós vamos voltar agora lá para o nosso projeto. No projetinho ele já está modificado aqui, eu vou mostrar para você o que nós fizemos nele para implementação do ORM, como o ORM vai facilitar a sua vida para trabalhando aí com o PO, com o Design Pattern, com o MVC, né, como o ORM vem para auxiliar e facilitar a sua vida e o seu dia a dia nisso tudo, para manter o seu código de forma muito fácil, uma alteração, né, e que te dê
prazer de estar trabalhando nesse projeto que nós estamos trabalhando, ou no projeto que você esteja trabalhando aí na sua empresa. Então, para começarmos, pessoal, o que é um ORM? Né? O ORM ele é uma técnica desenvolvida para que você abstraia todas as suas responsabilidades do banco de dados para dentro da sua programação. Você vai trabalhar dentro da sua linguagem de programação, representando, né, as suas tabelas e os campos das suas tabelas em classes dentro da linguagem. Então vai ser a classe e seus atributos representam lá as tabelas e os seus campos. Dessa forma, o programador não precisa se preocupar com a linguagem SQL que vai estar rodando no seu banco, né? Seja ele qual banco for. Né? Você vai abstrair toda a inteligência do banco de dados, né? Todos os selects, insert, update, tudo que você usa para dentro de uma camada, que seria um ORM, um framework de ORM, e ali você criaria suas classes. E conforme você cria suas classes e trabalha com as suas classes dentro da linguagem de programação, dentro da sua ideia, dentro do seu projeto, isso já vai ser representado, vai ser espelhado no seu banco de dados. Nós vamos ver isso aqui naquele nosso projeto que nós criamos. Vamos lá então? Olha só, pessoal, aqui está o nosso projeto. E vocês já vão reparar que tem algumas mudanças, algumas diferenças aqui dentro desse projeto, né? Então eu vou mostrar para vocês. Nessa aula nós não vamos implementar o ORM do zero, ele já foi implementado aqui, tá? No nosso curso, que nós vamos pegar do zero mesmo e fazer um a um, que eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Aqui eu quero mais, nessa aula, que você entenda o conceito do ORM, como o ORM trabalha, o que um ORM faz e como dá para agregar o ORM ao MVC, aos Design Patterns, né? E legal que aqui nesse nosso projeto nós estamos usando um framework do Delphi da comunidade brasileira, né? O framework é o ORM-BR, tá? Ele que está sendo utilizado aqui, foi ele que eu peguei, ele que eu estudei, e ele que nós vamos utilizar aqui no nosso exemplo. Para você que não conhecia aí o ORM-BR, esse aqui é o site oficial, tá, do ORM-BR, e aqui o blog do nosso amigo Isaac Pinheiro, que é o autor do ORM-BR, tá sempre com a gente nas comunidades, falando com todo mundo. Então você com certeza já deve ter visto o Isaac aí em algum lugar, seja no Facebook, no WhatsApp, aí, no Telegram, nos grupos por aí. Então nós vamos estar utilizando o ORM-BR para exemplificar, né, como que a utilização de um ORM facilita a nossa vida nesse processo aí de implementação dos Design Patterns, do MVC dentro do nosso projeto, beleza? Então vamos lá, pessoal. Ó, vamos vir aqui. Então nós temos aqui o nosso projeto. Antes de a gente começar a mexer propriamente nele, lembra o que nós fizemos na última aula, né? Então perfeito, nós temos o nosso controle, o nosso model e o nosso view aqui, né? E o model, suporte aqui do model view, do together, que nós vimos lá na primeira aula. Então uma coisa legal, lembra das nomenclaturas que nós colocamos, né? Nome da aplicação, .controller, .interfaces, .pass. Nome da aplicação, .controller, .venda, .factory, né? Tudo isso aí tem um porquê e um pra quê, tá? Quando nós vamos aqui no nosso model view, né, lá no together, todos esses pontos, né, essa nomenclatura que nós colocamos ali certinha, vocês já vão reparar o que? Olha aqui, quando eu abro aqui, ó, POS, tá vendo? Ele já me dá aqui, ó, meu controller, meu model e meu view, perfeito? Quando eu abro, por exemplo, aqui o meu model, ele já separou para mim também de acordo com a nomenclatura que eu coloquei lá. Então já tem aqui o meu DAO, meu Entity, minhas interfaces e a parte de venda, onde estão aqui, ó, a parte de ECF, a NFC, o SAT, o Factory e o Strategy da venda. Então no Model View isso tudo já fica muito organizado. Ó, se a gente entrar aqui na venda aqui, ó, ele já vai mostrar pra gente aqui, ó, o nosso T-Model Venda, tá vendo? E todas as classes que pertencem a ele. Então tudo isso já fica organizadinho no Model View pra gente, quando a gente segue uma nomenclatura correta, uma nomenclatura bem feita dentro do nosso projeto. Além de facilitar, lógico, toda a nossa manutenção e tudo aí dentro do nosso projeto. Então, vamos voltar lá. Aqui no nosso projeto, pessoal, deixa eu fechar aqui o Together. Ó, nós já temos, eu já estou com ele, já estou com o ORM implementado aqui, tá? Aí você vai falar assim, Túlio, tá, mas e daí? O que esse camarada faz? O que esse cara está criando pra gente? O que ele está auxiliando a gente? O ORM, ele vai espelhar,
para a gente as tabelas do banco e todos os seus campos em forma de classes e atributos da classe aqui para a gente no nosso código. Então, vamos aqui no nosso model. Ó, vale lembrar também, aí embaixo da aula vai estar disponível esse fonte para vocês, tá? Que é o fonte que contempla a aula 2 e a aula 3. Por isso eu não disponibilizei na aula 2, tá? Porque ele já vai completinho, já com o RMBR implementado para vocês estarem dando seguimento aí nos projetos de vocês e também já está conhecendo, antecipando vocês para o nosso curso, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Aqui dentro nós temos essa parte de vendas que nós fizemos na outra aula, as interfaces, o factory, o strategy, que nós já discutimos. Aí, chegaram novos aqui, ó, a pastinha DAO com as suas propriedades e também a pastinha Entity, tá, com as suas propriedades. Dentro da parte DAO, que a gente chama de DAO, que é o Data Access Object, a parte que vai fazer a conexão com nossos objetos de dados, vamos dizer assim, né? Que é a nossa camada de dados. Então essa é ali que vai ter o acesso ao banco de dados, é ali que vai persistir registros no banco de dados, toda a parte de conexão com o banco é feita através dessa pastinha DAO, dessa separação que a gente faz ali dentro do MVC do DAO, tá? E o que nós fizemos aqui? Ó? Nós colocamos aqui um data module que você já conhece aí do Delphi, né? Então nós temos um data module apenas com uma conexão aqui, ó, um FD connection do Firebird, tá? Túlio, tem necessidade de ser um data module? Não. A gente pode criar a classe e instanciar o FD connection ali na munheca e é isso que a gente vai fazer no curso, tá? Aqui foi no data module para a gente estar adiantando a aula e tentar pegar de uma forma um pouco mais ampla, tá? Para a gente não aprofundar muito na orientação objeto, nos conceitos e tal, para você poder entender. O mais importante para mim aqui agora, nesse primeiro momento, é que você entenda o que está sendo feito, tá? Então, nós criamos um data module e colocamos uma conexão onde nós configuramos aqui, ó, uma conexão com o banco do Firebird, tá? Esse banco, eu tenho aqui o meu IB Expert aberto, ó, ele está aqui, ele não tem nada, tá? Ó, esse banco ele não tem, ó, ele não tem nenhuma tabela, nenhuma view, nenhuma procedure, nada. O banco está completamente vazio, completamente liso, tá? Sem nada. É a única exigência que o RMBR tem para funcionar, que você coloque o banco já vazio lá. Ele não cria o banco para você, ele cria a estrutura do banco. Tá? Mas o banco em si, você já tem que ter criado ele e distribuir ele vazio na sua aplicação. Mas isso é o de menos, né? Então, beleza. Nós já temos esse banco aqui, ó, nosso teste de conexão passou, ele está conectado, ok, bonitinho, tudo direitinho, né? Aqui nós temos uma estrutura que você já conhece. Nós temos um factory, que é uma fábrica construtora, ela está criando para mim aqui tanto a conexão quanto o metadata. Nós temos a parte das interfaces, que você também já conhece, né? Lembra, nós programamos orientado à interface e não às classes. Então, todas as referências vão ser feitas às interfaces, ok? E nós temos o strategy, tá? Que ele está com duas estratégias aqui, a estratégia de conexão e a estratégia do metadata, tá? Para a criação disso daí, porque a gente vai exportar do model para o controle apenas o strategy. Ele não precisa conhecer mais nada, só o strategy e as interfaces, tá bom? Então, perfeito, pessoal. O que está sendo feito aqui? Nós vamos apenas nesse exemplo mostrar para vocês como o RM ajuda a gente na implementação do nosso banco, na criação do nosso banco. A gente não vai precisar se preocupar em estar lá criando tabelas e botando aquelas tabelas lá e espelhando isso no banco. O RMBR e vários outros RM usam datasets também, você pode usar os componentes DBOR, não tem problema nenhum, tá? Aí vai da sua forma. O ideal é você achar a forma que fique mais simples para você programar e para você dar manutenção no seu código. Então, o que nós fizemos aqui, pessoal? Nós temos uma funçãozinha no nosso ORMBR que se chama aqui, ó, Build Database. Ele é o camarada que lê as nossas classes e joga essas classes para o banco de dados. Então nós criamos toda uma estrutura, você vai ver aqui, ó, eu já tenho os includes necessários aqui do meu ORMBR, tá, para ele funcionar, ó. Então ele já tem aqui, olha só, cada método, pessoal, está fazendo apenas aquilo que ele se propõe a fazer. Então, ó, eu tenho aqui no meu metadata, ó, ele tem um build database, que ele me retorna a própria interface, para a gente poder usar a composição dos objetos, né, e ele executa para mim o build database do meu ORMBR, tá? Ele está chamando a classe tmodel_db_compare, que é uma classe do próprio ORMBR. Lembrando, pessoal, no curso nós vamos ver passo a passo aqui. Isso aqui eu só quero que você entenda como que funciona e como isso está sendo feito.
beleza? Então, aqui eu tenho uma conexão, ó, então ele já cria para mim aqui, ó, eu criei uma conexão do FireDAC, tá? Com essa estrutura que nós colocamos de Factory, Strategy e tudo mais, se eu quiser, por exemplo, criar uma conexão com o Zeus, né, eu simplesmente vou criar um novo orm.connection.zeus aqui e substituir esse Factory FireDAC pelo Factory Zeus, ponto. Tá? Ele já vai estar funcionando para mim. É isso que essa organização dos padrões de projeto traz para a gente, essa facilidade, né? Então vamos lá, ó, ele está simplesmente criando uma conexão aqui no meu connection e o meu metadata está apenas aqui, ó, ele recebe essa conexão no create, tá vendo aqui, ó, recebe essa conexão e aqui ele executa o build. Só isso, pessoal, Túlio, mas aonde que está a mágica? Aonde que isso vai para o banco? Aqui, ó, nós temos aqui as nossas pastinhas aqui, ó. Eu criei aqui uma pastinha separada chamando Entity, né? São as entidades. São essas entidades que nós vamos espelhar do banco de dados para a nossa aplicação. Então nós já temos uma entidade aqui de produto, tá vendo? Aqui nós temos algumas coisas diferentes que o RMBR precisa para ele poder entender e mapear isso no banco para a gente. Então a gente passa primeiro aqui para ele, que é uma entidade, tá? Então isso daqui vai ser persistido no banco de dados. A gente passa para ele aqui, ó, a tabela, qual vai ser o nome da minha tabela, e essas propriedades, pessoal, a gente pode ir acessando aqui, ó, e ver o que é isso, tá vendo? Ele recebe um nome e uma descrição, tá? Isso lá no mapeamento dos atributos do RMBR. Então, beleza, ó, vamos voltar aqui. Então ele recebeu o nome, ele poderia colocar aqui uma descrição para essa tabela. Aí aqui nós definimos qual é a primary key dessa tabela que está sendo espelhada. Mas você está reparando, a gente não está usando SQL, a gente não está trabalhando com a linguagem do banco de dados, a gente está trabalhando com a nossa linguagem de programação, que é o Pascal aqui, que é o Delphi, perfeito? Então aqui, ó, nós temos o primary key. O que o primary key recebe? Ó, ele recebe, ó, cadê aqui? Ele tem aqui, ó, qual é a coluna, qual é a ordem, se é único, se não é único, tá vendo? Aqui, ó, ele tem toda uma, ele está até sobrecarregado aqui com o polimorfismo, o create dele. Você pode simplesmente passar a coluna em uma descrição, ou você pode passar aqui vários parâmetros para ele já entender o que ele tem que fazer com as nossas entidades, tá? Aqui eu estou criando um index, tá? Eu estou criando um index para o campo descrição, tá? Então eu passo qual é o nome do index e qual é o campo que vai receber esse index. E embaixo começa a nossa classe propriamente dita. Olha só, nossa classe tProduto. Então, o que nós temos no tProduto? Olha só, nós temos aqui, ó, duas properties. A property descrição e a property ID. Tá? E essas properties, pessoal, elas recebem também alguns atributos. Você pode colocar atributos dentro dessas properties. Então, por exemplo, no ID, né, ele está dizendo aqui, ó, que esse não é um campo atualizável, tá? E ele é not null, ele não aceita o valor nulo no ID. Tá? Ele está dizendo aqui, ó, esse campo, qual coluna que ele vai espelhar lá no banco de dados? Ele vai espelhar a coluna ID, que é um inteiro. Tá? E aqui nós temos o dictionary, que esse camarada daqui é bem legal, que ele vai fazer um dicionário mesmo, ele faz a interpretação de como isso vai ser lá dentro como o ORM vai tratar isso dentro dos processos internos dele. Então aqui você já pode dizer qual que é o display dele, qual que é a mensagem de validação que ele vai ter, qual que é o valor default, se vai ser centralizado ou à esquerda ou à direita dentro de um grid, né? Tudo isso você já passa dentro desse diccionário. Lembrando, isso aqui não é uma aula de ORM-BR, tá? Eu estou só tentando traduzir para vocês a facilidade que o ORM traz para a gente. E aqui nós temos a property propriamente dita. Então a mesma coisa nós temos aqui, ó, com a descrição, tá? Só que aqui na descrição nós não temos restrições para ela. Tá vendo? Está comentado aqui. Eu posso tirar ele daqui, ó. Nós temos aqui a coluna, dizendo que a coluna que ele vai representar é a coluna de descrição, do tipo string, com um tamanho no banco, então será um varchar, né, de 255. Eu tenho aqui o display dele, como ele vai aparecer nos grids, tá, na minha aplicação, a mensagem de validação, valores default, alinhamento e tudo mais. Tá? E aqui a property propriamente dita. Perfeito? Fazendo isso, pessoal, olha só, o único detalhe aqui embaixo, nós temos que registrar essa classe, no ter registro classe aqui, registro entidade, nós passamos qual é a classe. Feito isso, o ORM-BR, através do motor dele, já identifica que isso daqui tem que ser espelhado no banco de dados. Isso aqui vai ser um espelho de uma tabela no banco de dados. E aí ele faz o processo todo pra gente. Tá? Então, vamos ver isso funcionando? Olha só, lembra?
Nós temos a classe DAO, que tem uma conexão com o FireDAC, com o Firebird lá, através do FD Connection. Ele tem a classe de conexão e a classe de metadata, tá? E tem os patterns aqui, o factory, as interfaces e a estratégia. A mesma coisa que nós usamos na venda na aula anterior. Perfeito? Criamos a entidade de produtos, que vai ser o espelho de uma tabela do banco. E aí eu tenho no meu controller, eu tenho também um controller aqui para o DAO, tá? Então, tudo que eu tenho lá na classe DAO eu trouxe para o meu controle, então eu tenho um factory para construir ele, porque a minha view não fala com o model. Quem fala com o model é o meu controle. O controle é quem abstrai as informações do model e traduz isso de forma fácil para a view poder trabalhar, tá? Então, ele abstraiu aqui o metadata, ó, criando apenas a função build database. É a única função que está espelhada na minha interface. Então é a única função que a minha view vai ter acesso, tá? Então eu tenho o strategy aqui, ó. Lembra do strategy que nós criamos com os enumeradores, que deixa tudo mais fácil pra gente? Então nós temos um strategy com metadata, que toda vez que eu chamar o metadata.new, ele vai criar para mim aqui, ó, o meu metadata. Beleza? E em seguida, recebendo a interface que o controle dispôs para mim, com as funções que ele vai precisar para trabalhar. Né? Então vamos lá no View agora, olha só como que ficou fácil. Eu já estou com um AMBR aqui funcionando, olha. Com pouca coisa de implementação. Então, ó, eu botei aqui no Create, olha só, no Create do meu formulário, olha só, deixa eu apagar aqui. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, ele conhece só quem? Ele conhece a estratégia de venda e conhece quem? A estratégia do DAO. Só isso que a minha view conhece. Não conhece interface, não conhece classe, não conhece nada. Tá? Ela só conhece as estratégias que são os enumeradores. Então se eu vim aqui, ó, eu sei que eu tenho o meu enumerador lá de metadata. Olha aqui, ó, metadata. Ponto o quê? Ponto new. E quando eu faço isso, ele me retorna quem? Minha interface do DAO do controller, tá? Se você tá perdido, tudo, cheguei e caí de paraquedas aqui nessa aula 3, estou perdido, volta lá, assiste a aula 1, a aula 2, que você vai entender o que é essa interface, o que é o model, o view e o controle, tá bom? Então, botei aqui, ó, new, ele vai criar uma nova instância do metadata para mim. Ponto o quê? Ponto agora, ele vai mostrar para mim o que o controle está deixando eu ver, o que o controle está deixando eu fazer. Ele está deixando eu fazer apenas aqui, ó, essas de baixo são padrões da interface, toda a interface tem esses métodos aqui, porém o meu iController DAO metadata está deixando apenas eu dar um build database, ou seja, criar uma base de dados. Então, ó, compilei, meu projeto compilou certinho. Quando eu instanciar o meu projeto, agora quando eu rodar o meu projeto, ele já vai passar por essa função e ele vai fazer o que? Vai espelhar, ó, essa entidade que está aqui lá dentro do meu banco de dados. Vamos ver isso funcionando então? Vamos lá, ó. Vamos rodar aqui. Eu deixei um debug ali nele de propósito. Ó, o projetinho vai rodar. Rodou o projeto, pronto, parou ali. Quando ele parou ali, eu vou fazer o quê? Vou dar um F9, ó, deixa ele embora. Aqui ele está rodando por dentro das classes, ó. Então, o projeto abriu. Beleza, o projeto abriu, não me retornou nenhum erro, nem nada. Vamos ver o nosso banco de dados? Lembra que aqui no nosso banco de dados, ó, a gente não tem nenhuma tabela? Olha aqui agora, ó, vou dar um refresh aqui. Olha, pronto, surgiu para mim a minha tabela de produto com o meu campo ID, que já é um PK, e com o meu campo descrição aqui, que é um varchar. Então, olha pessoal, a facilidade que um ORM traz para a gente dentro dessa estrutura que a gente criou. Né? A atualização de banco de dados agora ficou muito simples com o ORM e também você já tem todas as suas classes mapeadas, você já tem todas as suas tabelas mapeadas para poder começar a trabalhar com essas tabelas dentro do seu projeto. Então você não vai mais ficar fazendo referências, por exemplo, a um dataset, a um field by name, e você não sabe qual é o nome, tem que olhar a tabela, qual que é a tabela, qual é o campo da tabela, se é string, se não é nada disso. Tudo isso já está mapeado dentro de uma classe. Eu devo botar lá tproduto, ponto descrição, ele traz para mim a descrição do produto. Tproduto, ponto, ele já vai listar para mim todos os campos do meu produto, e eu escolho o campo que eu quero, ele já está tipificado com as validações e tudo mais dentro do meu projeto. Vamos fazer uma alteraçãozinha aqui só para a gente ver ele funcionando. Olha só, vamos vir aqui na nossa própria entidade de produtos, ó, e eu vou criar então mais um campo aqui. Eu vou criar uma nova property, ó, property preço do tipo currency, ó,
vai ter o index 2, o read vai, aí o index 2 eu vou dar um Ctrl Shift C, então ele já vai criar para mim aqui, ó, o read e o write. Aí eu vou colocar, vou copiar aqui de cima, ó, e vamos colocar os atributos aqui. Então no banco de dados esse preço vai se chamar como? Vai se chamar preço, ok? Perfeito. Ele vai ser de que tipo? Ele vai ser do tipo, ó, ft float, né? E vai ser do tamanho 18,4. Beleza, já estou passando então aqui, ó, o tamanho dele para ele funcionar, tá? Aí eu tenho dicionário. Dicionário aqui vai ser preço, não vou deixar sem mensagem de validação, vou botar para alinhar ele à direita aqui, ó, left, right aqui, ó. Pronto, right justificar. Então, ok. Feito isso aqui, pessoal, eu não preciso fazer mais nada. Olha só, vou rodar minha aplicação, ó. Minha aplicação vai vir para a tela, ela já está lá no Create, chamando o Build Database. Quando eu vim aqui no meu banco de dados agora, ó, e der um refresh, olha aqui, ó. Pronto, eu já tenho o preço espelhado para mim aqui dentro do meu banco de dados. Então ele já criou para mim automaticamente o meu preço no banco de dados, sem eu precisar mexer propriamente na linguagem SQL. Viram como é que funciona, como é que fica bem legal? Então, Túlio, como que seria para a gente criar uma nova tabela? Vamos fazer aqui, ó. Vamos criar uma nova unit. Vou mandar salvar essa unit dentro do meu model, entidades. Vou criar aqui, ó, pos.model.entity.client, ó, .pass. Pronto, tem aqui. O que a gente vai fazer? Vamos copiar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Vou vir aqui em cima, vou tirar esse aqui, vou deixar só do cliente. Ó, vou botar aqui que vai representar a tabela cliente. Vai ser ID, IDX cliente, ó, cliente nome. Estou criando um index já para o nome, tá? Ó, nome, a tabela aqui vai ser, vamos renomear aqui para ter cliente. Ó, pronto, o meu cliente vai ter um ID, tá ok? Perfeito. E ele vai ter aqui um nome, tá? Não vai ser descrição, vai ser nome, ó. Então nome, fnome, ó, set nome. Vamos lá, vamos botar aqui, onde for descrição aqui a gente troca para nome. Ó, set nome, ok, e tá bom, ele vai ter o ID e o nome, não vai ter preço do cliente não, o cliente não tem valor. Então ok, aqui embaixo a gente troca aqui, ó, set nome, ó, f nome, pronto, e vamos trocar aqui o t cliente para o t produto para t cliente, ó. E aqui, ó, importante, a gente tem que registrar essa classe para ela ir para o banco, tá bom? Então, tudo funcionando, tudo bonitinho, ó. Compilei a minha aplicação, vou rodar a minha aplicação, ó. Quando a nossa aplicação abrir, a gente já pode ir lá no banco, ó, dar um refresh no banco e pronto, ó. A minha tabela de cliente já está mapeada aqui dentro do banco, sem eu ter trabalho mais nenhum. Eu já tenho o que eu falei, a vantagem eu já tenho a minha classe criada, a minha classe espelhando minha tabela aqui para me começar a trabalhar com ela dentro do meu projeto. Beleza? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado demais dessa nossa terceira aula. Eu tentei passar algumas dicas legais para você nessa aula, entregar um conteúdo bem legal aí sobre o ORM, para vocês verem ele funcionando na prática, já dentro de um projeto estruturado. Isso é muito legal, né? E no nosso curso de Delphi Updates nós vamos ver passo a passo como foi essa implementação, as classes que nós criamos, como nós colocamos ali ele dentro dos padrões de projeto, né, para funcionar daquele jeito que eu te falei ali, que eu te mostrei, né, quando chegou lá na implementação da Vue, é simplesmente uma linha de código e ele já faz todo o processo para a gente. Por quê? Porque as classes já têm as suas responsabilidades, elas já sabem o que fazer, sem a gente precisar usar nenhum if. Né? Nós não precisamos colocar se for isso, faça isso, se for aquilo, faça aquilo outro, nada disso. Quando a gente trabalha com PO, quanto menos a gente usar estruturas condicionais, melhor fica. Né? Então esse é o intuito de trazer para vocês esse curso e esse projeto. No nosso curso nós vamos criar um projeto de vendas completo, então nós vamos dar continuidade a esse daqui. Esse que nós já começamos, nós vamos começar ele no curso realmente do zero, passo a passo, explicando cada padrão de forma mais detalhada,
para poder entregar realmente para você um conteúdo legal e você sair 100% apto a construir projetos utilizando o que o Delphi tem de melhor para entregar para você. Mais uma vez eu quero reforçar para vocês o seguinte, tá vendo aqui embaixo do vídeo, aqui, se você está assistindo esse vídeo pela página da Masterclass, ou está vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, seu feedback é muito importante para mim. Então vá aqui embaixo, se for no YouTube, se for na página da Masterclass, se for no Facebook, deixa seu comentário, manda seu feedback se você gostou da aula, se você está curtindo a nossa Masterclass. A nossa próxima aula agora, na próxima terça-feira, será a nossa quarta e última aula da Masterclass, lá onde eu vou dar todos os detalhes sobre o curso do Delphi Updates, tá? Mas eu já quero dar um presente para você. Se você está gostando, se você está curtindo, muito importante, pega o seu celular, aqui vai estar aparecendo o meu número, tá? Do meu WhatsApp, manda um vídeo para mim, tá? Mas é muito importante que seja um vídeo, tá? Você pode filmar aí com o seu celular mesmo, filma com o seu celular deitado aí, ó, e manda para mim e fala assim, poxa, ó, tô assistindo a Masterclass do Túlio, tá muito legal, tá sendo muito enriquecedor para mim. Então manda o seu feedback, a gente vai colocar ele na página da Masterclass, o feedback vai ficar aparecendo aqui para os outros alunos, tá? E você mandando o vídeo para mim já com o seu e-mail, eu já vou estar mandando para você o acesso ao curso de orientação a objetos para iniciantes, que é o curso, vamos dizer assim, preparatório para o Delphi Updates, tá? Então, você quer ganhar o curso de Delphi, de orientação a objeto para iniciantes em Delphi? Então manda para mim o seu vídeo que eu já vou te mandar esse curso de brinde, tá bom, pessoal? Então, fico na guarda aí desse feedback de vocês. Então, como eu já falei, a nossa próxima aula é na próxima terça-feira, a quarta e última aula da nossa Masterclass, e eu espero vocês lá, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.